O mundo moderno o conhece pelo folclore, pelas pequenas imagens em altares domésticos, pelos pedidos de casamentos ou objetos perdidos. Mas, sob a pátina do tempo e da devoção popular, esconde-se um dos intelectos mais formidáveis que a humanidade já produziu. Um homem que abandonou a nobreza de espada para empunhar a palavra. Fernando de Bulhões não nasceu santo, ele foi forjado no silêncio dos mosteiros e no fogo da pregação. Hoje desceremos às profundezas do século XIII para resgatar a verdadeira face do doutor evangélico. Seja bem-vindo à vida de Santo Antônio. Nascido em 1195, sob o nome de Fernando de Bulhões, ele respirou o ar de uma Lisboa que ainda tateava sua identidade cristã após a Reconquista. Filho da alta aristocracia, o jovem Fernando tinha o destino traçado entre as espadas e as cortes. Contudo, a erudição o chamava. Educado na escola catedralícia, ele mergulhou no latim e na filosofia, mas encontrou um vazio que a herança de sangue não preenchia. Aos 15 anos, ele comete sua primeira rebeldia contra o mundo. Renuncia ao título, à fortuna e ao nome para vestir o hábito dos cônegos de Santo Agostinho. Em Coimbra, o mosteiro de Santa Cruz tornou-se seu laboratório intelectual, onde ele se transformaria no que os contemporâneos chamaram de o armário vivo da Bíblia. O ano de 1220 marca a Transfiguração. Ao ver os restos mortais dos primeiros mártires franciscanos vindos de Marrocos, Fernando percebe que o saber sem o sacrifício é uma taça vazia. Ele abandona a estabilidade agostiniana pela incerteza mendicante de São Francisco de Assis. Adota o nome de Antônio e parte para a África em busca do martírio, mas a providência tinha outros planos. Uma doença devastadora e um naufrágio na Sicília o arrancam de seus desejos pessoais para lançá-lo no coração da Itália. Antônio, o nobre lusitano, era agora um náufrago da fé, um desconhecido que lavava pratos em eremitérios, escondendo uma das mentes mais brilhantes da cristandade sob o silêncio da obediência. A revelação de Antônio ocorreu em uma ordenação em Forli. Sem pregador, ordenaram que ele falasse. O que saiu de sua boca não foi apenas piedade, mas uma síntese perfeita entre fé e razão. Antônio dialogava com a filosofia da luz de Santo Agostinho. Para ele, a inteligência humana era um espelho que só refletia a verdade se iluminado pela graça. Ele frequentemente debatia com os doutores das universidades de Paris e Bolonha. Em um de seus diálogos mais profundos, ele afirmou: "A palavra é viva quando são as obras que falam. Cessem as palavras e falem as obras. De que serve a ciência que não se traduz em caridade? O saber infla, mas o amor edifica. O saber é o mapa, mas a caridade é o caminho." Sua filosofia era uma crítica feroz à hipocrisia. Contra os agiotas que exploravam os pobres em Pádua, ele usava a metafísica. O tempo pertence a Deus. Como ousas vender o tempo de teu irmão por moedas de prata, se nem mesmo tu podes segurar um único segundo entre os dedos? Antônio não pregava apenas para o coração. Ele exigia a conversão do intelecto. Em Pádua, Antônio tornou-se uma força da natureza. Sua relação com a população local transcendia o religioso. Ele era um mediador político e social. Foi ele quem confrontou o tirano Ezelino da Romano, um homem que banhava a Itália em sangue. Antônio o encarou nos olhos e denunciou sua crueldade. E onde a razão falhava em converter os endurecidos, surgiam os prodígios. Não como contos de fadas, mas como sinais teológicos. A pregação aos peixes, em Rímini, foi um ato de retórica mística. Se os homens fechavam os ouvidos ao Logos, a criação obedeceria. O milagre da mula que se ajoelha diante da Eucaristia e a visão do menino Jesus no quarto do Conde Tiso não eram eventos para o entretenimento das massas, mas epifanias documentadas que atestavam a união íntima entre o pregador e o Criador. Mas por que o título de casamenteiro e de buscador de objetos perdidos? Para o público culto é preciso entender a raiz social dessas devoções. Antônio intercedia pelas jovens sem dote, que no século XIII eram condenadas à miséria ou à prostituição caso não pudessem casar. Ele não buscava parceiros, ele restaurava a dignidade das famílias. O seu poder sobre as causas perdidas nasceu do episódio do seu saltério roubado, onde sua oração moveu a consciência do ladrão. No fundo, a devoção popular intuiu uma verdade teológica. Para Antônio, nada que é humano é pequeno demais para ser restaurado por Deus.
Antônio consumiu-se como uma vela. Morreu aos 36 anos, em 1231, exclamando: "Eu vejo o meu Senhor." Sua canonização, a mais rápida da história, ocorreu em menos de um ano. 32 anos após seu sepultamento, ao abrirem seu túmulo, encontraram o corpo em pó, exceto por um órgão, sua língua. Ela estava vermelha, úmida e flexível, como se ainda estivesse pregando. Este é o mistério final de Antônio de Lisboa e de Pádua, um homem que uniu a sofisticação da filosofia à simplicidade da entrega. Ele permanece não apenas como um santo de gesso, mas como o doutor evangélico, cuja língua, protegida pelo tempo, continua a nos perguntar: o que você tem feito com a verdade que conhece? Antônio passou, a sua palavra, no entanto, é eterna.